Bom dia! Mais uma sexta-feira para a honra e glória do Senhor. Louvado seja Deus por todas as coisas. Hoje nós vamos falar sobre Kairós de Deus. Deixa eu colocar aqui. Seja bem-vindo. Kairós de Deus. Você sabe o que é Kairós? Nós vamos falar sobre isso. O tempo de Deus. Deixa eu fixar aqui. Compartilha essa live. Envia para uma pessoa. Vamos iniciar nosso dia, nossa sexta-feira, ouvindo a palavra do Senhor. Creio que Deus vai falar muito ao nosso coração. Bom dia, Leandra. Priscila, bom dia. Bom dia, compartilha essa live. Hoje nós vamos falar sobre o Kairós de Deus. É um tempo de Deus para a nossa vida. E quando eu estava montando essa palavra, o Senhor falou muito ao meu coração sobre tempo, sobre estações, sobre de nós estarmos alinhados com o tempo de Deus. Porque todos nós temos um propósito nessa terra. E o Senhor nos deu também o que? O livre-arbítrio, então nós vamos falar sobre isso hoje. E nós vamos avaliar, bom dia Marta, nós vamos avaliar, né, se nós estamos no propósito de Deus para nós, constituídos por Ele. Então você fica aí atento, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, amém? E já compartilha essa live aí pra gente começar, tá bom? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui mais um dia, reunidos em Teu nome. Queremos Te chamar agora, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, Pai, vir, fazer presença, Pai, nesta live, que possamos sentir, Pai, a Tua presença de maneira palpável, que o Senhor, Pai, possa falar conosco, aqueles, Pai, que o Senhor, Pai, tem propósitos a qual ainda, Pai, não se cumpriu, a qual, Pai, por diversos motivos, Pai, se desviou, Pai, da rota, se desviou do propósito que o Senhor tem para a terra. Eu te peço, Senhor, inclina os Teus olhos para nós nesta manhã e que seja o Senhor, Pai, fazendo um alinhamento na vida, Pai, de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. E nós repreendemos todo mal, nós repreendemos toda falha, Pai, na live, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Então nós vamos falar hoje sobre o Kairós de Deus. Já abra sua palavra, por favor, em Eclesiastes 3. Eclesiastes. Então, para nós começarmos aqui, o que é o Kairós? O Kairós é o quê? É um tempo. Ele é especialmente um ponto no tempo. É um momento, é um tempo oportuno. Né? Isso no entendimento da palavra, da teologia, né? O Kairós, ele é o tempo de Deus. E muitos podem também definir como uma medida certa, um lugar apropriado, ou aquilo que é conveniente, né? Então é o quê? Em resumo, é uma oportunidade favorável, né? É um momento certo, é um tempo do Senhor, tá? Hoje, né, aqui, né, nós vivemos no tempo o quê? No tempo Cronos. E o que é isso? É um período de tempo, é um espaço de tempo, né, longo ou breve, algo que você pode mensurar, né, algo que você pode mensurar. Já o Kairós de Deus é algo que a gente não pode mensurar. A gente não tem um controle do tempo, né? Do início, do meio, do fim. Não, é somente o Senhor que tem esse controle. E já o Cronos, que é o tempo que nós vivemos hoje, nós temos esse controle do tempo, né? Dividido por meses, anos. E eu até trouxe uma curiosidade, né, para vocês aqui. Vou falar um pouquinho mais à frente. Então, o tempo, ele é o quê? Uma dimensão do universo em que vivemos, correto? Sendo mais específico, o quê? Nós estamos na 4ª dimensão. Então, quando fala Kairós, né, do Senhor, o tempo de Deus, é algo que é mensurar, é algo que a gente não pode mensurar,
tá? E já o tempo Cronos, que é onde nós estamos, na quarta dimensão, é algo que é mensurado, né? A hora, o tempo, a gente consegue ter esse controle disso, né? De algumas coisas. E uma vez, né, um bom exemplo disso é quando Jesus respondeu aos discípulos, né? Não, aos discípulos falando, né? Não cabe a nós, não compete a vocês conhecer os propósitos de Deus. Então aqui ele tá falando, não compete a nós a conhecer o quê? O Kairós de Deus, o tempo do Senhor, porque é só Ele que sabe, né? Então o Jesus alertou, né? Não cabe a nós saber o tempo do Senhor, o Kairós de Deus, tá? E olha que interessante, nós temos aqui o nosso calendário gregoriano, né? Nós estamos no ano 2024, mas quando a gente pega o calendário judaico, né? O ano já é diferente, o mês já é diferente, o nome dos meses já é diferente, a virada do ano não é em dezembro, né? Então, quando a gente olha o calendário judaico, é muito diferente, né? Por exemplo, nós estamos no calendário judaico no ano 5.784. E de acordo com o calendário judaico, nós viramos o ano, né, em final de setembro para outubro. Então, assim, e olha que interessante também, no primeiro mês do calendário judaico, chama-se o quê? Nissan, né? Aqui é janeiro, fevereiro, março, abril. Não, o calendário judaico, ele tem vários nomes, né? Então, ele tem Nissan, Iyar, Av. Então, assim, tem vários nomes, né, diferentes a qual nós estamos acostumados. Mas olha que interessante, o Senhor falou muito sobre para mim em Eclesiastes 3, nós vamos falar sobre tempo, né, e estar alinhados com a vontade do Senhor. Então, vamos ler aqui em Eclesiastes 3:1. Olha, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, o tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que pode comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho. É um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. E isso nada se pode acrescentar. E disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Então aqui o Senhor está falando, né? Há tempo para todas as coisas, né? E nós não podemos acrescentar ou tirar, porque o controle está na mão do Senhor. Amém? Então, a vida, né? Quando nós avaliamos a nossa vida, são várias experiências e emoções diferentes. Eclesiastes 3 explica isso, que há momentos de alegria e de tristeza, né? Há momentos de luto, a qual passamos, que é difícil, né? Surpresas, desilusões, né? Tanto de fracassos, né? Ou você pode aí ser pego de surpresa, né? Com alguma coisa, alguma notícia ruim. Então, assim, as coisas e as pessoas, elas mudam a todo momento, elas passam, elas se transformam, né? E nenhuma situação ela dura para sempre, né? Na vida tudo é passageiro, não é verdade? Mas existe uma coisa que nunca muda,
E o que que é? É o Senhor. Ele é sempre constante. Todos os dias, por toda a eternidade. E isso é muito bom porque o Senhor não falha, né? Nós podemos colocar nossa confiança diante dele, acima, né, das confianças que nós temos aqui neste mundo. Aquilo que nós achamos que é seguro, que é correto, mas a nossa dependência maior é do Senhor. E quando nós ficamos desanimados, né, muitas das vezes desiludidos, nós sabemos que nós temos um Deus que nós podemos confiar totalmente, porque Ele é fiel. E quando nós confiamos, né, no Senhor, nós encontramos o valor nas nossas experiências e podemos apreciar a vida que Ele nos deu aqui, né? Apreciar de bom grado e entender o seu propósito, por que você está aqui neste mundo. E eu separei aqui para vocês qual que é o papel do Espírito Santo no Kairos de Deus. O que ele nos ajuda a estar alinhado com a vontade do Senhor, né? Em 2 Pedro vai dizer, olha, 2 Pedro 3,8: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então o tempo do Senhor, o Kairos de Deus, ele é imensurável, nós não podemos contabilizar, porque é o Senhor que tem o controle do tempo, tanto do Kairos e do Cronos, que é o tempo de hoje, tá bom? Então, qual que é a função do Espírito Santo? Qual que é o papel dele? Né? O Espírito Santo, ele é o quê? É um agente preparador. Ele nos prepara para estar pronto à manifestação de Deus através do tempo, do Kairos do Senhor, nos permitindo viver um tempo oportuno e se alinhando com a vontade de Deus. E muitas das vezes nossas ações diárias, né, de serviço que nós fazemos afetam a nossa vida e também a vida do próximo, né? E isso pode ter sido tanto uma ação nossa, mas também uma ação do Senhor, um Kairos de Deus, né, que é uma virtude em favor do outro. Um abraço, talvez uma palavra que você recebeu, pode ter sido inspirada pelo tempo do Senhor, né? Algo que Ele quis que você falasse para uma pessoa, e aquela pessoa ela foi edificada, ela se sentiu em paz com aquele comentário ou um abraço, né? Você estender a mão para aquele que não tem mais nenhuma outra opção, né? Você ajudar o necessitado e a pessoa se sente querida. Isso pode ser um exemplo de uma manifestação do Kairos de Deus aqui na terra, que é o tempo do Senhor e a vontade dele ser estabelecida aqui através de nós, tá? Então o Espírito Santo, ele vai trabalhar o quê? Em nós, para deixar o quê? Disponíveis para que o Pai possa invadir o Cronos, que é o tempo que nós estamos hoje, na hora que ele quiser, e assim manifestar a sua vontade dos homens, aos homens, né? Manifestar o seu desejo aqui na terra através de nós. E isso faz com que a nossa vida ganhe o quê? Sentido. Porque cada manifestação do Kairos de Deus, quando ele traz sentido ao que nós estamos hoje, né? A nossa vida, ela começa o quê? Nos ajustar. A nossa vida começa a mudar e aí nós começamos a filtrar o que nós devemos ou não fazer. Nos fazendo compreender o porquê, né, de todas as coisas e também depender do Senhor e pensar: será que eu devo fazer isso? Será que isso faz parte do Kairos de Deus, do tempo dele? Certo? Então, reflita agora, por exemplo, existe um propósito para cada um de nós, já estabelecido por Deus. Eu acredito que todos nós temos um livro, né, onde está ali contando a toda a nossa vida, né, o que foi preparado para nós, os propósitos para nós nessa vida. E tudo já, e eu quero te fazer uma pergunta: será que tudo que Deus programou para nós, tudo que Deus escolheu, né, será que vai se cumprir na nossa vida? O que você acha? Você acha que vai se cumprir? Eu vou responder para você: pode ser que sim e pode ser que não. Mas por que, Viviane? Por que isso? Porque existe o livre arbítrio, né, a qual nós podemos viver aquilo, né, a qual nós podemos escolher dizer sim ou não. E isso vai determinar muito o futuro através das consequências das nossas ações. Nosso futuro é muito determinado por isso, né? Então eu vou te dar um exemplo. O Senhor constituiu uma pessoa para se tornar um pastor, um líder, um evangelista. Mas aí ao longo da sua caminhada de vida,
Ele já até recebeu revelações disso, Deus já falou com ele. Perdão. Deus já falou com ele. Mas aí o que acontece? Ele fala, não, eu não quero ser pastor, eu não quero ser um evangelista. E isso pode afetar o quê? O curso da história, isso pode fazer com que o futuro dele mude, porque o Senhor constituiu ele, o Senhor preparou para ele, né, capacitou ele com talentos, com dons, para ele ser um pastor evangelista, mas ele disse não. Então aí é onde entra o livre-arbítrio, que a gente pode sair desse kairós de Deus, do tempo do Senhor, a qual ele preparou para nós aqui, na terra. Né? Um outro exemplo também, o Senhor constitui, né, profetas. Então, por exemplo, Deus dá dons específicos para cada um, talentos, né? Mas é esse livre-arbítrio que vai nos permitir. O Senhor deixou para nós esse livre-arbítrio para nós escolhermos dizer sim ou não, né? Então, mas eu quero que você pense quantas pessoas que não vão ser impactadas, né? Deixaram de ser impactadas porque alguém negou esse propósito que o Senhor tem, né? São muitas vidas. Então, por exemplo, Deus tem um plano para cada um de nós, né? Um outro exemplo muito comum também, quando Deus, né, fala para uma pessoa, Deus deseja, né, que nós construímos famílias, né? Casamos, temos filhos, né? E aí vamos imaginar uma pessoa que Deus já preparou um varão, né? Deus já preparou uma pessoa, ela casar, né? Já preparou todo ali o contexto de vida dela para que isso aconteça. Mas ela própria decidiu não casar, né? E ela declara com os próprios lábios: eu não quero casar, eu não quero ter filhos, isso não é para mim. Né? Mas aí o Senhor construiu para ela isso. Só que aí entra o livre-arbítrio de escolher ou não viver aquilo, tá? Só que isso vai impactar diretamente o nosso futuro, o curso da história, tá? Então é possível sim a gente alterar o rumo da nossa história por causa do nosso livre-arbítrio, por causa do que nós escolhemos, tá? E isso é muito sério. Então, a gente precisa o quê? Refletir, né? Se tudo que nós fazemos, se nós estamos mesmo no kairós de Deus, na vontade do Senhor, tá? Então o Espírito Santo, ele vai nos ajudar o quê? A estarmos prontos para Deus, na hora do Senhor, né? E muitas pessoas têm dúvida disso, falam assim, se eu estou vivendo isso é porque Deus permitiu, é porque Deus quis assim. Existe uma diferença muito grande, gente, entre Deus permitir e Deus quis assim. Existe uma diferença muito grande, porque Deus nos permite, né? Você pode escolher uma pessoa, por exemplo, que trabalha, né? Uma forma do seu trabalho, vamos colocar um exemplo aqui, vendendo o seu corpo, por exemplo. Você acha que Deus, né, na criação, quando formou essa pessoa, ele preparou isso para ela? Não. Isso foi o quê? Uma escolha de livre-arbítrio. Aquilo que ela acha que é bom, que ela quer fazer, que ela não sei qual razão levou ela a fazer isso. Mas hoje a sua forma de trabalho é essa, né? E aí eu quero te perguntar, você acha que isso foi um propósito do Senhor? Então, tá vendo que como é fácil a gente sair desse propósito? Porque a todo momento nós temos esse livre-arbítrio, né? De escolher o que fazer nessa vida, tá? Mas aí, o que vai entrar o Espírito Santo? Ele nos ajuda, né? A estar preparado para viver o propósito do Senhor nessa terra. E como que nós sabemos se eu estou no propósito do Senhor, se está se cumprindo aquilo que o Senhor preparou para mim? Tendo um relacionamento com o Espírito Santo. Porque o relacionamento com o Espírito Santo é o quê? Ele é uma pessoa, né? Você saber se aquilo que você faz se convém ou não. É o Espírito Santo que vai te orientar, é Ele que vai te moldar a você estar vivendo esse propósito do Senhor aqui nessa terra. Né? E você já parou para pensar que hoje, né, você pode estar vivendo fora do kairós de Deus? Algo que não foi que Deus preparou para você? Isso pode acontecer muito. Mas e agora? O que eu faço? É somente o Espírito Santo para nos orientar. E sabe, quando você, né, quando nós estamos fora
do plano de Deus para as nossas vidas, isso vai impactar tanto o nosso eu, o nosso futuro, mas também as pessoas em nossa volta, né? Quando eu dei o exemplo aqui do pastor, do profeta, né? Imagina uma pessoa que nega, né, o seu chamado, uma pessoa que nega aquilo que o Senhor preparou, né, para ele. Quantas vidas que vão deixar de ser cuidadas, né? Esse exemplo do pastor que não aceitou o seu chamado. Quantas vidas não vão ser pastoreadas? Quantas almas, né, não vão ser ali, talvez vão conhecer o Senhor através da vida desse pastor, porque ele disse não ao propósito, ele disse não ao Kairós de Deus, no tempo do Senhor. E isso é muito, né, sério. Então nós precisamos saber o quê? Será que nós estamos vivendo aquilo que Deus preparou para nós? E como que nós vamos saber? Passando tempo com o Senhor. Passando tempo com aquele que é o dono, que é o que tem um controle de tudo, o controle do tempo, tanto do Kairós e do Cronos. Amém? E outra reflexão que eu quero trazer para vocês hoje é: há um tempo correto para cada experiência. Há uma ocasião certa para cada fase da nossa vida. Muitas das vezes nós queremos o quê? Tudo na hora, né? Nós precipitamos em muitas das coisas sem esperar pelo tempo certo. E isso não é bom. Porque, né, construir, né, algo rápido, né? É como se nós construíssemos uma casa na areia, né? É rápido construir, porém não tem fundamento, a base ela não é sólida, né? E nós precisamos o quê? Ter tempo para construir na rocha algo que vai ser bom, durável, né? Permanente, tá bom? E eu quero trazer uma reflexão para vocês sobre isso, de a gente não atravessar, a gente não precipitar em fazer algo, né, sem aguardar o Senhor dizer, sem aguardar o Senhor cumprir a promessa que Ele tem para nós, tá? Vou dar um exemplo aqui muito, muito bom sobre Abraão e Sara, né? Sara ela tinha uma promessa, né, que ela teria um filho, né, um filho da promessa que viria dela. Porém, pelas circunstâncias, né, racionais, ela já era de o quê? De idade avançada. E ela se viu o quê? Pensando, poxa, ela já pensou, poxa, eu estou, né, já avançada de idade, aí até agora não aconteceu a promessa que o Senhor me falou, né, que eu teria um filho da promessa com Abraão, né? Como que eu vou fazer agora? Então, pelas circunstâncias racionais, ela não confiou na promessa designada para ela do seu marido e que se cumpriria, né, no tempo certo, que era o quê? No Kairós de Deus, quando Deus, no momento certo dele, ia constituir, ele ia realizar aquilo que ele prometeu, né? E quando a gente olha pelo tempo Cronos, né, ela tinha a sensação de que o tempo tá passando, né? Ela se enquadrava em cada tic-tac do relógio, né? Se sentindo pressionada pelo tempo, vendo que cada dia ela estava mais velha, tendo a impossibilidade, né? Ela se via cada dia mais que passava. Quanto mais ela ficava ali mais velha, ela se viu que impossibilidade, ela se via que impossibilitada de ser o que? Portadora da promessa. E aí o que ela faz? Ela decide agir por conta própria, né? Ela deu a Abraão, a sua serva, para lhe gerar ali um filho que deveria ser no tempo do Senhor. E aí era para ser ela, né? Ela decide o quê? Ela se viu tão pressionada, né? Ela decidiu agir por suas próprias mãos. E aí ela entrega a sua serva para deitar com Abraão, para gerar ali um filho, a qual a promessa que o Senhor disse que era para ela, para Sara. Então tá vendo como isso é muito sério? Porque há um tempo para todas as coisas. E se nós apressarmos, né, esses passos, nós podemos sair do propósito do Senhor.
né? Nós podemos iniciar coisas também a quais que nós não estamos preparados ainda. E isso pode trazer o quê? Até um sofrimento, né? Porque o Senhor nos dá o fardo a qual nós suportamos, né? A qual nós podemos carregar. Mas existem situações que nós procuramos com as nossas mãos mesmos, né? E vem sofrimentos a qual muitas das vezes não era pra gente passar, né? E às vezes nós queremos algo tanto que a gente não está preparado ainda. E aí no tempo do Senhor, no Kairos de Deus, nós vamos experimentar, né, aquilo que é bom. Então é muito bom que viver, buscar o Senhor em todo o tempo em nossa vida, porque é só Ele que sabe o que é melhor para nós. Então esperar o tempo de Deus é aprender o que? Ter a paciência, o domínio próprio, o equilíbrio, né? Que é os frutos do Espírito em Gálatas 5:22, longanimidade, a temperança. E isso é muito bom, porque nós aprendemos o que? A depender do Senhor. Mas é depender mesmo, porque muitas das vezes nós temos uma promessa, o Senhor falou que vai fazer, e muitas das vezes nós queremos o quê? Dar um jeitinho para acelerar esse processo, não é verdade? Nós queremos muitas das vezes fazer, esforçar um pouquinho ali para que aconteça mais rápido, mas eu quero te dizer que não adianta, porque é o Senhor que tem o tempo, é o Senhor que determina o Kairos, o momento certo para todas as coisas. Então nos resta o quê? Né? Não só nos restar no sentido ruim, mas é bom para nós aprendermos o quê? A depender totalmente do Senhor e saber que há um controle de todas as coisas. Olha, por que nós devemos confiar no Senhor? Olha o que em Romanos 12:2 vai dizer, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Quando nós pegamos esse versículo, nós falamos assim, poxa, a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita. O que é perfeito nessa terra? O que é perfeito que nós fazemos? Né? Quando nós olhamos, muitos falam, né? Não tem como ter perfeição, né? Nós somos falhos, não existe perfeição, mas a vontade do Senhor ela é perfeita, ela é agradável. O que é agradável? É algo que é bom, é gostoso, é bom estar, é bom viver. Então essa é a vontade de Deus para nós. E em Jeremias 29:11 vai dizer, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês a esperança e um futuro. Travou a live? Não. Plano para dar a vocês a esperança e um futuro. Então é o Senhor que tem esse controle. Para nós finalizarmos, olha o que vai dizer em Eclesiastes 3:11. Vai dizer, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Amém? Então é o Senhor que tem esta realidade, né? Ele vive um tempo diferente ao nosso, a qual nós precisamos depender mais do Senhor, porque é Ele que é soberano sobre esse tempo, né? Em cada tempo, em cada estação, vai se cumprir aquilo que o Senhor deseja para nós. Mas se nós dizermos sim, se nós esperarmos o Senhor, se nós dependermos dEle. Amém? Então, tudo que você for fazer, consagre ao Senhor. Pergunte ao Senhor se convém fazer, se é de Deus, né? Porque muitos podem hoje estar vivendo algo que não foi o Senhor que preparou, né? Pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento, né? Pode ser tantas coisas, né? E aí você pode estar fora do tempo de Deus para sua vida. Mas saiba que muitas pessoas podem ser impactadas por isso, por você não estar no propósito de Deus, não só a sua vida, não só o seu futuro, mas também as pessoas em sua volta, tá? Então reflita nisso, peça ao Senhor o Espírito Santo para te mostrar se há algo, né? Nós vamos orar agora, né? E coloque diante do Senhor para Ele confirmar o seu coração se aquilo que você tem, aquilo que você faz, se isso faz parte do plano de Deus para sua vida, se isso faz parte do Kairos, tá bom? Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, eu quero colocar, Pai, a vida de cada um nesta hora, Pai.
cada um que está aqui ao vivo comigo, aqueles que entraram, Pai, por motivo teve que sair. Pai, visita eles hoje, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles, Pai, que estão fora da promessa, aqueles que estão vivendo, Pai, propósito a qual não foi constituído pelo Senhor. Nós te pedimos, Senhor, visita eles, que haja um alinhamento na vida dos teus filhos, que haja um alinhamento para que o propósito que o Senhor estabeleceu para cada um de nós se cumpra nessa terra, em nome do Senhor Jesus. E, Pai, aquilo, Pai, que foi o próprio inimigo que colocou, aquilo, Pai, que foi sugestões, que foi ciladas do inimigo, Pai, em nome do Senhor Jesus, seja o Senhor arrancando, Pai, agora. Em nome do Senhor Jesus, seja o Senhor fechando as portas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, fecha as portas daquilo, Pai, que não é o Senhor que fez, aquilo que não foi o Senhor, Pai, que preparou. E isso, Pai, tem afetado a vida, Pai, de muitos. E isso tem feito que o inimigo, com essa sugestão e com esse laço, mude, Pai, o percurso de muitos, a qual desviando, a qual o propósito que o Senhor tem para cada um. Mas é o Senhor, Pai, que tem o controle de tudo. É o Senhor, Pai, que está no comando e nós cremos na sua soberania. Então eu te peço, Senhor, resgata, Pai, os teus filhos. Resgata, Pai, o tempo deles, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós nessa terra. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E que haja um alinhamento. Porque a tua palavra vai dizer, Pai, que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Na tua, Pai, caminhada, nós teremos sim aflições, mas o plano que o Senhor tem para nós é de fazer bem, é de fazer prosperar e não de causar dano, Pai. Então, em nome de Jesus, que haja um alinhamento, que o Senhor possa falar com os teus filhos, Pai, hoje. Toca no nosso coração durante o dia, Pai, continua falando conosco, Pai, para que a gente possa entender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. E nos dê coragem, nos dê ousadia, Pai, para dizer não àquilo que não provém do Senhor. A dizer não, a sair, né, a cancelar aquilo, Pai, que nós identificamos que não é do Senhor. E que o Senhor possa nos revestir dessa ousadia, Pai, para confiar no Senhor e depender do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, o dia de cada um. Nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal. Nos livra, Pai, da bala perdida. Nos livra de acidentes, Pai. Nos livra, Pai, de toda a maldade desse mundo, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor, Pai, acampando os anjos ao nosso redor e nos guardando e nos livrando de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Ó, que Deus abençoe você. Tenha uma ótima sexta-feira e que você, meu desejo é que você esteja no Kairos de Deus, no tempo alinhado, constituído para cada um. Amém? Ó, um beijo. Até a sexta-feira às 7 horas.